Antes de tudo, quero pedir desculpas. Em menos de 24 horas após uma coletiva explosiva no domingo à noite, Rubem Amorim já havia partido na manhã de segunda-feira. O técnico português, que chegou a Old Trafford há 14 meses como um dos mais promissores da Europa, teve seu reinado encerrado, não por uma derrota, mas por suas palavras após o empate de 1-1 com o Leeds. Amorim criticou a diretoria do Manchester United, exigindo respeito como treinador e dizendo a Jason Wilcox para cumprir seu papel. Eu vim aqui para ser o treinador do Manchester United, não para ser apenas o técnico do Manchester United, e isso está claro. Eu sei que meu nome não é Tuchel, não é Conte, não é Mourinho, mas eu sou o treinador do Manchester United. A postura desafiadora saiu pela culatra, pois na segunda-feira de manhã, o United já tinha decidido. A pergunta que todo mundo está fazendo é simples. Como chegamos a esse ponto? A resposta está em uma série de eventos que saíram do controle na última semana de Amorim no comando. Mas as sementes foram plantadas muito antes. Por trás das declarações públicas cuidadosamente gerenciadas e das discussões táticas, havia uma crescente divisão entre Amorim e a nova estrutura do United sob o comando da Ineos. O ponto de ruptura foi quando Amorim se encontrou com o diretor Jason Wilcox em Carrington no início de janeiro. O que deveria ser apenas uma análise tática rotineira após o decepcionante empate em 1-1 contra o Lanterna Wolves, acabou se tornando algo muito mais explosivo. Fontes relatam que Amorim reagiu muito negativamente e de forma emocional ao discutirem seu sistema 3-4-3 e a evolução tática. A reunião chocou alguns no clube, e Amorim ficou tão abalado que cancelou uma entrevista marcada para a transmissão, alegando motivos pessoais. Lisandro Martinez precisou intervir para cobrir, algo tinha se rompido. Wilcox e a diretoria do United queriam discutir flexibilidade. Eles tinham visto Amorim insistir com sua defesa de 3 homens contra um time do Wolves que tinha apenas 2 pontos até a metade da temporada, e a frustração estava aumentando. A realidade era dura. O Manchester United tinha vencido apenas um dos seus últimos 5 jogos. Apesar de investir cerca de 250 milhões de libras, o time estava em sexto na Premier League, com média de 1,23 pontos por jogo, pior que qualquer técnico do United na era Premier League. Apenas 24 vitórias em 63 partidas contavam a história de um projeto que não estava indo a lugar nenhum. Mas quando Wilcox tentou abordar essas preocupações táticas, Amorim não respondeu com nuances táticas ou um discurso profissional. Ele explodiu. Não se tratava de uma única reunião ruim, embora tenha sido o culminar de semanas de tensão crescente. As rachaduras começaram na véspera de Natal, quando Amorim admitiu que o 3-4-3 perfeito exigiria alto investimento, e que ele estava começando a entender que isso não vai acontecer. Dias depois ele falou sobre buscar um meio termo com Wilcox até 2 de janeiro, e na coletiva antes do jogo contra o Leeds, a máscara já havia caído. Ao ser questionado sobre mudanças no orçamento ou se Wilcox comentou algo, Amorim respondeu friamente: "Não quero falar sobre isso, mas você é muito esperto." A frieza, a frustração visível, a recusa em se envolver, estava tudo ali. Então chegou o domingo em Elland Road. Após o empate contra o Leeds, Amorim fez o que seria sua última declaração pública como técnico do Manchester United, e foi algo simplesmente extraordinário. "Vim para ser o treinador do Manchester United, não apenas o técnico", declarou. "Sei que meu nome não é Tuchel, Mourinho ou Conte, mas sou o treinador." Foi um desafio direto à hierarquia, uma exigência de autoridade que a estrutura moderna do futebol simplesmente não concede mais aos treinadores. Ele afirmou que concluiria o trabalho em 18 meses ou até a diretoria decidir mudar, deixando claro que não pediria demissão. A mensagem era clara: me apoie ou me demita. O United optou pela segunda opção antes do amanhecer seguinte. Para entender o motivo, é preciso analisar além de uma semana turbulenta. Amorim sempre foi devoto do seu sistema tático, o 3-4-3, que o fez brilhar no Sporting Lisboa, mas fracassou em Old Trafford. Ele declarou de forma famosa que nem mesmo o Papa o faria mudar sua filosofia. Essa crença inabalável acabou sendo sua ruína, porque o elenco do Manchester United simplesmente não foi montado para isso. Jogadores como Bruno Fernandes, naturalmente um meio-campista ofensivo que prospera com criatividade de alto risco, foram presos em posições mais recuadas. No duplo pivô de Amorim, Amad Diallo, uma das maiores promessas ofensivas do United, foi reaproveitado como ala, sendo obrigado a defender. Quando seus instintos pediam ataque, o sistema neutralizava os melhores do United, e Amorim não via ou não aceitava isso. Em alguns momentos parecia possível evoluir. Contra o Newcastle no Boxing Day, ele adotou linha de 4 defensores, e o United venceu por 1-0. Por um instante, parecia que Amorim finalmente se adaptava, entendendo o ambiente e que o elenco precisava de algo novo.
Mas só 4 dias depois, contra o Wolves, ele retomou o 3-4-3 e o United empatou em 1-1 com um time que deve ser rebaixado. Essa decisão deixou todo mundo perplexo. Foi a prova mais clara de que a teimosia tática de Amorim não era uma força, era uma âncora que estava afundando o clube. Mas a equipe de recrutamento do United optou por Benjamin Sesko, quando as tentativas de contratar Antoine Semenyo, do Bournemouth, não se concretizaram. Amorim se sentiu abandonado e achou que não recebia o apoio prometido. A diretoria do United pensava diferente, já havia gasto 200 milhões de libras no verão em jogadores como Mbeumo, Cunha e Sesko. Segundo eles, o plano era reforçar o meio-campo central no verão, não em janeiro, e Amorim sabia. O desacordo não era sobre a estratégia de transferências, mas sobre controle, poder e quem decide no fim. Aqui a estrutura da Ineos de Sir Jim Ratcliffe é crucial para entender a queda de Amorim. Ao contratar Amorim, o United lhe deu o título de treinador principal, não de gerente, numa mudança deliberada de filosofia, não apenas semântica. Ratcliffe havia colocado Omar Barada como Chief Executive Officer e Jason Wilcox como diretor de futebol, especificamente para criar uma estrutura moderna onde as decisões táticas ficam com o treinador. Já o recrutamento e a estratégia de futebol cabem aos executivos. O próprio Ratcliffe disse em dezembro que a Ineos decidiria qual é o seu caminho e manteria esse caminho, e o treinador teria que segui-lo. Aceitar o cargo era aceitar essa estrutura, mas 14 meses depois, Amorim exigia publicamente ser reconhecido como treinador com controle total. Isso nunca iria funcionar. E aqui está a dura ironia. A própria nomeação de Amorim era uma evidência da disfunção da Ineos. Dan Ashworth, diretor esportivo renomado que custou mais de 4 milhões de libras após meses de negociação com o Newcastle, teria sugerido outras opções. Treinadores ingleses como Gareth Southgate ou Thomas Frank, ou manter Ruud van Nistelrooy como interino até o verão. Ashworth alertou sobre as dificuldades de implementar uma formação rígida. Durante a temporada, Wilcox mostrou dúvidas, mas Barada insistiu em Amorim, certo de que seu carisma e experiência trariam resultados. 5 meses após Amorim ser nomeado, Ashworth foi demitido por um problema de química, segundo Ratcliffe. Agora, pouco mais de um ano depois, Amorim também saiu. O prejuízo é impressionante. O United pagou quase 105 milhões para demitir Erik ten Hag, mais de 4 milhões de libras pela novela de Ashworth e 11 milhões de euros para liberar Amorim do Sporting. Além disso, a indenização para toda a comissão técnica que está vinculada ao contrato até 2027, estimado em 9 a 10 milhões de libras. Um clube que, para cortar custos, demite 250 funcionários, elimina almoços gratuitos e retira Sir Alex Ferguson como embaixador para economizar libras 2 milhões. Esses erros de gestão estão desperdiçando dinheiro rapidamente. As estatísticas condenam o reinado de Amorim: 15 vitórias em 47 jogos da Premier League, 19 derrotas e só 38% de aproveitamento. A maior sequência de vitórias foi de 3 jogos. O United terminou em 15º na última temporada com 42 pontos, sua pior posição na Premier League, e perdeu a final da Liga Europa para o Tottenham. Esta temporada começou com 7 pontos em 6 jogos, seu pior início desde 1992-93, e incluiu uma eliminação humilhante na Carabao Cup para o Grimsby Town, da League 2. Não havia atenuantes nem desculpas, o projeto fracassou totalmente. Esta é a 7ª contratação de técnico do United desde que Sir Alex Ferguson se aposentou em 2013, e mostrará se a Ineos aprendeu com esse desastre. Darren Fletcher assume por enquanto, mas não é cotado nem como interino até o fim da temporada. Oliver Glasner é um dos nomes citados para o verão. A questão principal persiste: Ratcliffe e equipe conseguirão escolher a pessoa certa a tempo? Até agora, renovaram com Ten Hag. Demitiram-no meses depois, contrataram e demitiram Ashworth em 5 meses e viram Amorim desmoronar em pouco mais de um ano. O Manchester United continua tão disfuncional quanto quando Ratcliffe chegou. A saída tóxica de Amorim é mais uma prova de que os problemas em Old Trafford vão além dos treinadores. Você acha que o United pode reverter essa situação? Deixe sua opinião nos comentários. Lembre-se de deixar um like no vídeo se você gostou e se inscreva no canal. Além disso, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Até a próxima, tchau!